Glorificado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, levantem o vosso envelope. Nosso diácono Leandro estará entregando os irmãos que estão ofertando ao nome do Papai. Amém, igreja? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Pai amado, Pai eterno, meu Deus Todo-Poderoso, meu Deus querido, meu Pai Santo. Nessa noite, meu Pai, mais uma vez, meu Pai, estamos alegres, meu Pai, por estarmos podendo se reunir na Sua presença, para cultuarmos e adorarmos o Senhor. Nesse momento, meu Pai, apresente, entregue suas mãos, meu Pai, os seus filhos têm, meu Pai, cooperado com a Sua obra, cooperado com a Sua casa, meu Pai, os seus filhos têm ofertado e dizimado a Sua casa. Peço, meu Pai, que o Senhor possa manifestar a Sua glória, a Sua graça, o Seu poder, que o Senhor possa, meu Pai amado, estar fazendo a Sua vontade sobre cada ser, meu Pai, sobre cada lar nessa noite. Meu Pai querido, meu Pai santo, abençoe os seus filhos, os que estão ofertando e que não puderam ofertar. Meu Pai, que as Suas bênçãos, meu Pai, possam ser derramadas sobre os seus lares, sobre suas famílias. Tome suas mãos, meu Pai, nossas vidas e faça conforme a frase do Senhor. Por isso que peço, meu Pai, tome este culto, tudo que está sendo realizado neste lugar. Faça conforme a prazo do Senhor, meu Pai. Toma os seus filhos, Pai, de habitar para essas portas, os lares, as famílias que estão sendo apresentados. Meu Pai, que o Senhor possa entrar com providência. Que o Senhor possa, meu Pai, dar força, ânimo, vigor aos seus filhos. Livrar-nos, meu Pai, de todo mal. Em nome de Jesus, meu Pai. Guarda por onde eles passarem, tudo que eles for fazer. Meu Pai, que seja, meu Pai, pela direção do Senhor. Guardando e dando livramento. Em nome de Jesus. Irmãos, hoje nós vamos dar início uma sequência de estudo conforme foi anunciado, que é sobre o tema 7 casas que Jesus entrou durante o seu ministério. Se nós formos olhar dentro de uma visão bíblica, nós vamos entender que durante o período de Cristo, durante o período que ele ministrou, durante os quase 3 anos que ele fez o seu ministério terreno, independente já da fase após o seu batismo, a Bíblia relata cerca de 12 casas que Jesus entrou nela. Porém, nós separamos durante esse período que nós vamos às terça-feira até após a Semana da Família, falar da importância que tem os nossos lares
mediante o ministério de Cristo e também da igreja. Todas as casas que Jesus entrou, ele trouxe algo para aquela família daquela casa. Todas as casas que Jesus colocou seus pés, ele fez com que algo diferente acontecesse. As casas que ele entraram e que ele entrou, nunca mais foram igual, porque ele marcou, ele deixou a sua presença impactada. Então, por isso, eu gostaria que você não perdesse, irmãos, não perdesse nenhum dia, para que você pudesse ver como a minha casa, como a sua casa é importante. É tão importante que nós vamos iniciar hoje como a primeira casa que ele entrou, sendo um convite que ele recebeu, e nesta casa estava acontecendo uma festa. E para iniciar o seu ministério, a Bíblia relata num sentido cronológico, o único momento que a gente pode afirmar como se fosse o primeiro milagre de Jesus em seu ministério, foi justamente dentro de um lar. Então, abra a vossa Bíblia em João capítulo 2. João capítulo 2, Evangelho de João capítulo 2. E você preste muito atenção, porque existe nesse estudo um entendimento direto da parábola do casamento de Caná, das bodas em Caná. Nós paramos ali nas bodas e a gente entende como um milagre a transformação de água em vinho. Mas ali existe uma mensagem tão forte, tão singular, e é isso que nós vamos trazer nessa noite. Quem contou, diga amém. E eu quero que você preste bem atenção no texto. Quem gosta muito de fazer esse tipo de mensagem é o presbítero Vitor. E hoje eu vou tentar aproximar como ele faz. João capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem contou, diga amém. Amém. Vamos lá. E ao terceiro dia, fizeram-se uma boda em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Repita por mim, por gentileza. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E, faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, repita comigo, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus empregados, por gentileza, novamente, repita, fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. Em cada uma cabia 2 ou 3 métricas. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo
que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os empregados que tinha tirado a água. Chamou o mestre-sala ao esposo e disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vamos entender esse contexto desse primeiro milagre de Jesus. Teologicamente, ele é reconhecido por todos nós que a transformação da água para o vinho foi o primeiro milagre de Jesus. Então, o primeiro entendimento que eu tenho, que Jesus, para fazer o seu primeiro milagre, ele não procurou o templo, ele não procurou o sinédrio, ele não procurou as ruas, ele não procurou as vielas, ele não procurou nenhum outro lugar, senão um lar, uma casa. O importante desse contexto é entender que Jesus estava iniciando o seu ministério. Jesus estava buscando os seus 12 discípulos. Conta a Bíblia que após o seu batismo, ele já tinha chamado alguns, e no decorrer da sua caminhada, ele encontra Filipe, chama Filipe, Filipe fala com Natanael. Depois de Natanael ter percebido, entendido, compreendido quem era Jesus, Jesus decide também chamá-lo. Nisso, já estava havendo, iniciando o casamento em Caná. Por que a Bíblia, ela clifa Caná da Galileia? Para que todos pudessem entender que a Caná que ali exposto não era Caná da Síria. Existia essas duas. Ele estava falando e queria marcar para que todos compreendessem que o Caná da Galileia era Caná da Galileia, para que ninguém pudesse colocar dúvida. A palavra de Deus, ela é tão eficaz, ela é tão inerrante, ela é tão verdadeira. Quando ela se expõe, quando ela fala, ela tenta grifar para que quem a lê entenda, compreenda que ela responde a ela mesma. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou falando que a Bíblia responde à própria Bíblia. Ela tem todas as respostas. E quando não dá uma resposta, nós caímos lá em Deuteronômio 29. As coisas que são reveladas são para nós, e as que não são para... Então, Deus, ele não permite em nenhum momento que possamos ter dúvida. É por isso que eu ensino sempre aos irmãos que a Bíblia, ela não é, entendam isso, não é para ser lida. A Bíblia é para ser meditada. Por que ela é meditada? Por quê? Porque ela é a palavra de... Por ela ser a palavra de Deus, se ela é a palavra de Deus, é porque ela está falando. Então, se ela está falando, quando você conversa com alguém, se você somente falar, eu estou fazendo do diálogo entre eu e o João um monólogo. Só eu falo. A Bíblia, por ser palavra de Deus,
quando você está lendo a Bíblia, entenda isso, irmãos. A Bíblia, quando você lê a Bíblia, você está conversando com Deus. Muitas pessoas falam assim, mas eu converso com Deus na oração. Você conversa com Deus quando também você lê a sua palavra. Porque você, quando lê a palavra, você está meditando nela. Então você precisa indagá-la, perguntar e saber o que você está lendo. E quando você lê meditando, você está entendendo, compreendendo, porque ela está falando com você. Então, por isso, você tem que primeiro se perguntar: o que eu estou lendo? E ela vai te dizer: eu estou lendo a mensagem das bodas, onde foi transformada a água em vinho. Aí eu pergunto: aonde que aconteceu? Ela vai me responder: olha, aconteceu em Caná da Galileia. Aí eu pergunto: por quê? Porque faltou um vinho na festa. Então, essas perguntas você vai dialogando, por isso que ela vai te respondendo. Então você precisa entender que nós vivemos e sabemos que a nossa regra de fé, ela tem um contexto que ela fala assim: eu creio que a tua palavra é meu único manual e regra de fé. Então, quando eu vejo isso, a palavra do Senhor, ela não me deixa o quê? Sombras de dúvidas. Aí eu a entendo, aí eu a compreendo, aí eu consigo entender que eu vivo um evangelho verdadeiro. O que Jesus falou na sua oração? Na sua oração, Jesus orando, e ele preocupado comigo e preocupado com você, ele fala em João 17:17: Pai, santifique-os na verdade. Aí ele fala, o que ele fala? Pai, santifique-os na verdade. Aí você perguntaria: que verdade? Que verdade que eu tenho que me santificar? Aí ele responde, ele conversa com você: a tua palavra, ela é a verdade. Então Jesus, ele não deixa essa dúvida. Então ele coloca seu ministério, e ele, após chamar, ele lembra que ele estava convidado para uma festa. Ele tinha que sair da Judéia e ir para Caná da Galileia. Esse trajeto de Caná, da Judéia até Caná da Galileia, levava-se 3 dias de caminhada. Até mesmo quando Jesus retornava da Judéia para ir para sua casa em Cafarnaum, era o mesmo sentido de jornada que ele tinha. Era 3 dias caminhando até chegar em Caná. Quando ele sai, já se iniciava a festa. E, para que vocês entendam, é importante a gente gravar nesse contexto que quem foi convidado para a festa foi a mãe de Jesus, Maria. E por Maria ter sido convidada, dá-se a entender que a Maria ou era muito conhecido do dono da casa, ou da dona da casa, ou era um parente chegado. Por isso, ela é convidada. Se ela é convidada, Jesus foi convidado junto aos seus, não como um Messias. Olha que interessante. Ele não foi convidado por ele ser o Jesus, o Messias prometido. Ele foi convidado à festa porque ele era filho de Maria. Ao ponto de ele sair de lá e ir caminhando para a festa, por quê? A festa vai começar hoje. É 3 dias de caminhada. Ué, como ele
envergonhado, porque ele entendia que as bodas, o casamento, levava pelo menos 3 dias a 7. E o casamento, quando era um casamento mesmo, nunca passava de 5. Nunca era menos de 5 dias. Sempre chegava ao 7º. E ele sabia disso. E ele sabia que a sua mãe já estava lá. Quando ele vai caminhando para a festa, existia um ponto muito importante que eu pedi para vocês repetirem. Estava ali a mãe de... Estava lá a mãe de Jesus. Ela já estava... Agora presta atenção. Era vergonhoso. Era humilhação para um dono de uma festa o vinho acabar. Porque o vinho é no sentido de alegria da casa, satisfação da casa. Então, quando o vinho acabava, as pessoas se entristeciam, porque sabiam que ele estava triste. E ele seria. Já viu aquela festa? Festa de crente é assim que acontece. Hoje não acontece mais isso, né? Hoje não acontece mais isso não. Vai ter, eu estou gravando, mas eu vou falar. Vai ter um casamento agora, aí disseram que esse casamento, a gente vai para o casamento, e o casamento, já falaram, já me avisaram, que no casamento, né? Tudo que a gente comer, a gente paga. Né? Eu fiquei com a vontade de lembrar meu tempo de suco de caju, que a gente ia para a festa, tinha aquele caldeirão de suco de caju, e aquele gelo feito nas latas, né? Porque antigamente não era na garrafa não, tá? Só tinha garrafa de vidro. Era feito nas latas. Eles botavam as latas para poder congelar, aí rasgava a lata, jogava aquela pedra lá, e o suco de caju, e era suco de caju, ou cachorro quente. Esquece salgadinho, era cachorro quente e bolo. E era uma guerra para pegar. Eu dava banda em quem estava servindo. Eu lembro do aniversário de 15 anos da Lídia. Era cachorro quente e coisa Lídia feliz assim. Foi mesmo, fala que não foi não, que foi. Então, era assim. Hoje não. Hoje é diferente. É algo fantástico. A pessoa hoje, e ela se sente orgulhosa. Aí quando chega na festa, chega uma pessoa, come 5 salgadinhos, 3 pratos de não sei o que, 100 não sei o que mais lá, mais não sei o que, mas não come a tal de... Como é que é aquele negócio que tinha uma capinha por dentro e um molhozinho de maionese dentro, em cima? Como é que chama aquilo? Tartalete. Aí, o cara comeu igual, mas não comeu tanto tartalete. Eu não gostei da festa. Não deu nem para me provar aquilo. Pô, você também faz um pouquinho só, por que não faz? Imagina lá, faltou o vinho. Tem que eu pedir para você repetir? Porque quando Maria olha e vê Jesus se aproximando, entrando na casa, ele não estava entrando, como eu falei, ele não estava entrando como Messias, ele estava entrando como carpinteiro, filho de José, o filho de Maria. Quando ele entra, Maria vai ver e vai procurar o vinho. Só que ela não acha. Ela chega
ali e vê que o vinho acaba no terceiro dia de festa. Imagina o desespero. Ainda estava chegando convidados. Vem Jesus e alguns dos seus discípulos. Maria para poder. A Maria não foi até Jesus para poder pedir a Jesus que multiplicasse o quê? A água e vinho. Maria foi até Jesus para falar com Jesus, para que Jesus pudesse entender, ou até preocupado com o que Jesus ia falar, que acabou o vinho. Portanto, que ela não chega e fala: Jesus, faça alguma coisa, não. O que ela fala? E falando e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o que a mãe de Jesus falou? Não tem vinho. Ele estava falando: Jesus, ó, tem vinho não, hein? Acabou. Ah, mas acabou. Avisa aí dos seus amigos aí que não tem vinho. Não tem vinho. Aí Jesus respondeu: o que eu tenho contigo, mãe? Muitos, eu já preguei isso também, porque no sentido nosso de entusiasmo, né? A gente às vezes, para entrar e encaixar a mensagem, mas quando se falava mulher, era um sentido respeitoso da época. Era um sentido de respeito. A tua fé te salvou, mulher. Vai em paz, mulher. Então, Jesus fala que eu tenho o meu contigo. Só que aqui tem um segredo. Quando Jesus está dentro da casa e a gente coloca Jesus ali dentro, é ensinado algo nesse texto. É justamente o que eu pedi para vocês. Diz assim, ó: 5. Sua mãe disse aos empregados, as que estavam com a responsabilidade da festa, da casa. Ele fala: fazei tudo que ele vos disser. O milagre que aconteceu não foi apenas porque faltou, mas foi pela obediência da casa. A casa percebeu que tinha quem ali? Jesus. Agora mudou o quadro. O convidado passa a ser o líder. Eles começam a fazer. Por quê? Porque eles queriam agradar Jesus. Eles queriam tirar a má impressão de ter faltado o quê? O vinho. E eles começam a agradar. Faça tudo. Já viu quando você quer agradar alguém e você começa? Só que Jesus começou a ver a obediência da casa. A obediência que estava vivendo naquele momento. Jesus começou a observar aquilo. Eles faziam aquilo que Jesus falava. O que eu estou dizendo com isso? Quando Jesus está na casa, quando Jesus está dentro da casa, nós estamos esquecendo de tudo aquilo que Ele nos ordenou. E às vezes nós padecemos, nós deixamos de ter alegria, nós deixamos de ter satisfação, nós entramos em atrito, nós entramos em contendas, porque nós estamos esquecendo que nós temos um Jesus verdadeiro e fiel, invisível, mas presente por intermédio do teu Espírito Santo, ao qual está dizendo, e todo momento está nos fazendo lembrar de todas as coisas, fazei tudo que Ele vos disser. E às vezes dentro da nossa casa, nós estamos tirando e virando nossa casa ao avesso, porque estamos esquecendo daquilo que o Senhor
Senhor nos ensinou. Nós precisamos fazer aquilo que Ele está. Ei! Os meus mandamentos. E a gente está se desesperando. A gente está perdendo a fé. A gente está perdendo a esperança. E às vezes por motivo, de repente um choro, uma lágrima. Todo dia eu estou aqui, eu falo, Senhor, responde a oração dos teus filhos. Porque a gente precisa entender que nós não podemos, dentro do nosso lar, trazer com que e fazer com que a murmuração seja maior do que a adoração. E a gente, ao invés de adorar, nós estamos murmurando dentro do nosso lar. E o nosso lar, dentro das nossas petições, dentro dos nossos requisitos diante de Deus, é o nosso deserto. E quem murmura no deserto, morre no deserto. E é por isso que você tem que ter a alegria de dentro do teu lar e dizer, ainda é na minha casa e o meu Jesus está nela e eu vou fazer tudo que Ele me disser. E qual é a maior mensagem que Ele quer de nós? Seguir os seus mandamentos, ser santificado na palavra. E quando eu entendo isso, dentro da minha casa, eu vou adorar, eu vou louvar, eu vou bendizer, eu vou buscar, eu vou servir, eu vou estar na presença dEle, eu vou dizer, Senhor, o meu filho, ele não quer o Senhor, mas eu te adoro porque Ele está aqui. O meu esposo não quer, mas eu te adoro porque Ele está aqui. Ei, a minha casa é local de eu ter alegria. Mas por algum motivo vai faltar a alegria. E o vinho era a alegria. É a alegria da festa, a satisfação da festa. E eles estavam fazendo de tudo. Só que faltou. E quando falta, as Bíblias não relatam, não falam do tipo, se eles adquiriram menos, ou adquiriram pouco, mas faltou. O que está faltando na tua casa? O que está faltando dentro dela? Eu perguntaria a você, o que está deixando a tua casa faltar algo? O que você está deixando de lado? O que você está deixando como segundo plano? Será que não está faltando mais Jesus? Será que não está faltando mais adoração? Quando a coisa voltou ao normal, que eles começaram, Jesus, e Jesus começaram a fazer o que Jesus estava mandando, ordenando. Jesus parou e falou, servo fiel. Servo fiel, o que está faltando na casa? Meu filho está me adorando, meu filho está me seguindo, meu filho está fazendo a minha vontade, meu filho está fazendo a vontade do meu Pai que está no céu, meu filho está me servindo em espírito e em verdade. Ele está falando, o que está faltando? Você pode reparar que não foi pedido nada, mas Jesus reparou que estava faltando alguma coisa. Está faltando vinho, está faltando alegria. Então deixa eu dar alegria. Ele olha e vê as talhas. Ele manda pegar. Cada talha daquela, ela comportava de 8 a 120 litros. E eles mandam enchê-las. Já. Eu não vou entrar no sentido de que para que servia a talha, que era para purificação.
Em qualquer lugar que eles fossem, eles, ao entrar na sua casa, eles se lavavam todos. Se fosse numa feira, eles se lavavam. Se fosse no local, eles se lavavam. Então era a água da purificação, aquelas áreas eram para isso. Jesus manda enchê-las. Que loucura! Eles vão lá e fazem. Irmãos, olha que coisa. Enche ela de água. Está faltando o quê, irmãos? Quem estava faltando a festa? Jesus mandou eles encherem de água. Vocês já repararam que às vezes Jesus está falando algo com você dentro da sua casa, apenas você está de prontidão, apenas você seguir, apenas você fazer, apenas você realizar, e uma coisa tão mínima, e você está deixando de receber o milagre de Deus, porque você está deixando as coisas mínimas. E Jesus estava dentro da casa. Ele pega, vai lá, ei! Quando eles chegam, está cheia, Jesus. Ele não é para mim que você tem que mostrar. Vai lá, mostra, o mestre sabe. Mostra para o responsável. Ele fala, o que é isso? Água. Quando ele vira, ele prova, ele olha e fala, está errado. Chama o dono da festa. Está tudo errado. Você está errado. Por que eu estou errado? Porque você reservou o melhor para o final. Você reservou o que tinha de melhor. E geralmente a gente dá o melhor no início, para que todos bebam e depois botamos o pior. Mas com Jesus é diferente. Quando Jesus chega, Ele não te dá o pior, Ele vai te dar o melhor. Ele chegou, é Ele que está dentro. O que está ruim vai se transformar em melhor. O que está piorando vai melhorar. O que está te faltando vai superabundar. O que está te fazendo sofrer vai te trazer alegria, porque Jesus vai transformar o seu choro em alegria pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu nome. Ele está dentro da casa. Ele está dentro da tua casa. Ele está dentro da tua casa. Ele está dentro da tua casa. Ele chegou na tua casa e Ele vai chegar para te trazer alegria. Em nome de Jesus. É somente o seguinte: fazei tudo que Ele vos disser. Entenda isso. Compreenda isso. Porque o demais, Ele está vendo tudo. Ele está compreendendo tudo. Ele está te vendo, Ele está te sondando, Ele sabe. Adore o nome dEle sempre. A tua casa é o maior local de adoração da tua vida. É na tua adoração que o milagre vai chegar. É na tua obediência que o milagre vai acontecer. Não precisa chorar, porque Deus está vendo o que está faltando. Queira se colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu quero, nessa noite, você que está algo na sua casa, a gente pudesse fazer aqui, a última oração aqui na frente. Você que está dando pedido para a sua casa, venha na frente, em nome de Jesus. Na sua casa. Vem cá, presbítero Vitor. Faça essa oração. É a tua casa. É a tua casa. É a tua casa. É a tua casa. É a tua casa.
A tua casa é lugar de alegria, a tua casa é lugar de bênção, a tua lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oramos ao Senhor. Coloca a mão no seu coração. Deus. Vamos clamar o nome do nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Deus da nossa salvação, Deus santo, Deus poderoso. Pai, aqui estamos, Pai, mais uma noite. Hoje foi ministrada a Tua poderosa palavra em nossas vidas, Senhor Deus. Pai amado, hoje nós aprendemos um pouco mais de Ti, Senhor Deus, e aprendemos que quando o Senhor, Pai, entra em nosso lar, entra em nossa casa, assim como nas bodas de Caná, Pai amado, o Senhor traz transformação, Pai. Pai, nós queremos na transformação que o Senhor pode trazer a nossa vida e a nossa casa. E aqui estão, Pai amado, famílias, Senhor Deus, sedentas por Ti. Famílias, Pai amado, com o coração aberto e a casa aberta para o Senhor entrar e fazer morada, Pai. Aqui estão os Seus filhos, Pai amado, suplicando pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Pai amado, cada um vai para o seu lar nesse momento, que a Tua presença, Pai, possa acompanhar cada um, Pai amado, para os seus lares, Senhor. Pai, que o seu lar sinta a Tua presença através da vida dos Seus filhos. Pai, que aquelas pessoas que estão lá, Pai amado, sintam a graça, o poder, Pai, a misericórdia, Pai, que vem do céu, que vem de Ti através da vida de cada um de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor Deus, o que estiver faltando na vida dos Seus filhos e na casa dos Seus filhos, restaura para a Tua glória. Se falta alegria, traz alegria, Pai. Se falta paz, traz a paz que excede todo entendimento. Se é cura que a Tua casa precisa, traga cura, porque Tu és o Deus da vida, Tu és o médico dos médicos, Tu és o nosso Senhor e Rei, Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa fonte, Tu és a nossa herança, Pai. Que essa noite seja uma noite abençoada, que essa noite seja uma noite de paz, que todos, Pai amado, todos nós tenhamos um sono, Pai, reparador, uma noite de paz na Tua presença. Fale conosco no nosso lar, fale conosco através dos sonhos, fale conosco através da Tua palavra e nos dê uma noite de paz, nos conduza até o nosso lar. Restaura a nossa casa, Pai. É o que te pedimos e temos a certeza da vitória, em nome do Seu Filho.